Olá a todos, bem-vindos ao meu curso de inicialização no Photoshop. Hoje estamos aqui para o primeiro episódio, que é acerca das ferramentas principais. Vamos aqui começar por abrir o nosso programa. O meu Photoshop é o Photoshop da versão CC 2018. Então, vamos aqui abrir a nossa imagem. Podemos simplesmente vir aqui a uma pasta, arrastar para o programa. Ou, se preferirmos, também podemos vir aqui pelo arquivo. Esperar só um bocadinho. Pelo arquivo podemos abrir aqui a nossa imagem. Ok, está aqui aberto. De uma forma rápida vou-vos apresentar aqui os menus de cima e aqui o menu das camadas. Hoje o foco principal é aqui as ferramentas principais. Nós aqui em cima temos vários menus, como o arquivo, o editar, a imagem, a camada, o texto, selecionar, filtro, 3D, visualizar e janela e ajuda. Vou só aqui à janela mostrar-vos que temos várias áreas de trabalho. Eu estou a utilizar a área de trabalho essenciais porque é aquela que dá de uma forma geral para trabalhar com tudo. No entanto, temos aqui outras opções como a 3D, gráfica e web, movimento, pintura e fotografia. No entanto, irei alongar mais num outro vídeo, onde irei explicar também melhor aqui a parte das camadas. A parte das camadas é muito fácil de entender. Nós podemos ter várias camadas. E a que estiver mais em cima é que vai estar em cima das outras todas que estiverem por baixo. Se estiver por baixo, se quisermos pô-la por baixo, basta arrastarmos para baixo. Fácil e intuitivo. Temos aqui outras coisas que nós podemos explorar. Podemos também vir aqui ajustar alguns parâmetros. No entanto, como eu já disse, vou deixar isso para outro vídeo porque hoje isso não é o foco. Ok, então agora aqui para as ferramentas, como viram eu desbloqueei aqui a camada do background, que é aqui a nossa imagem, para conseguir trabalhar nela com as ferramentas. Temos aqui uma primeira ferramenta, que é a ferramenta de movimento, que é de mover, e aqui dentro também temos uma chamada ferramenta de prancheta. Esta ferramenta é muito interessante quando se quer trabalhar, por exemplo, com frentes e versos. Por exemplo, se quisermos fazer um projeto de um cartão, podemos criar aqui uma outra prancheta. Na prancheta principal fazemos a parte da frente e na prancheta que adicionamos agora fazemos a parte de trás. Okay. Aqui depois temos uma ferramenta de seleção. Esta ferramenta de seleção oferece-nos várias formas. Temos, por exemplo, a retangular, a elíptica. No entanto, existem ferramentas muito mais interessantes para fazer este trabalho de seleção. Claro que esta aqui pode dar jeito para certos casos. Prontos, ainda na seleção temos aqui a ferramenta laço. A ferramenta laço é para fazer uma seleção de forma livre. No entanto, eu não recomendo esta ferramenta, uma vez que é muito sensível ao movimento do rato. Ctrl D para tirar a seleção. E agora temos aqui outras ferramentas de laço. Temos, por exemplo, a laço poligonal. Esta aqui dá um bocadinho mais jeito. E para terminar a seleção basta juntar o ponto de início e o ponto do fim. Aparece inclusive uma bolinha ali, que quer dizer que já está apto para juntar as duas pontinhas. Ok, Ctrl D para tirar a seleção. E agora temos por fim, ainda nesta onda dos laços, a ferramenta de laço magnético, que basicamente nós, ao passarmos em determinado sítio que queremos selecionar, a partir das cores, o próprio do Photoshop seleciona a parte que queremos fazer a seleção. Claro que isto nunca vai ficar perfeito a 100% e, como eu disse, existem ferramentas ainda mais interessantes que estas. Sinceramente eu não uso muito estas porque acho que o Photoshop tem ferramentas que fazem melhor este trabalho. Por exemplo, temos aqui a ferramenta da varinha mágica, que ela, dependendo da sua tolerância, quanto maior, mais cores vai captar, faz a seleção. Por exemplo, se tivéssemos aqui a tolerância a 1, ela só iria captar a cor, só ia captar pixels da cor do pixel que nós tocamos. Exatamente. Agora aqui também temos a ferramenta de seleção rápida, que nós vamos clicando no sítio onde queremos e o Photoshop, assim como a ferramenta de laço, a partir das cores, faz a seleção. Acaba por ficar um bocadinho mais perfeita que a ferramenta de laço magnético. Ok, vamos dar aqui um Ctrl D e agora vamos para a parte das ferramentas de corte. Temos aqui a ferramenta de corte normal. Eu vou cortar esta beirinha que está ali branca, que está um bocadinho estranha. No entanto, ainda dentro desta ferramenta temos, por exemplo, a ferramenta de corte de perspectiva, que serve para corrigir ângulos. Por exemplo, aqui, se virmos que a imagem está um bocadinho torta, podemos vir aqui,
Fazemos assim, damos o Enter e ela parece que corrigiu ali um bocadinho o ângulo. Vamos ver o antes e o depois. Parece que corrigiu ligeiramente. Ainda aqui temos a ferramenta fatia. Esta ferramenta é um bocadinho mais específica, não é tão utilizada, uma vez que serve mais para trabalhar com a web. Ou seja, esta ferramenta basicamente vai tornar esta imagem em imagens mais pequeninas que posteriormente podem ser importadas para uma table no HTML. Esta ferramenta de seleção de fatia basicamente é para selecionar as fatias que criamos com a ferramenta de fatia. Ok. Temos agora aqui a ferramenta conta-gotas, aqui dentro temos umas outras, no entanto, a mais importante delas todas e mais utilizada é sem dúvida a ferramenta de conta-gotas. Esta ferramenta basicamente serve para ler cores, ou seja, por exemplo, quero esta cor e ela ficou ali selecionada. Agora se eu fosse pegar um pincel, por exemplo, o pincel ia ter a cor que eu li agora. Agora aqui temos as ferramentas basicamente de recuperação. Temos, por exemplo, esta ferramenta de recuperação de manchas, que a gente vem aqui, por exemplo, tenho aqui uma manchinha e como podem ver eu passei ali o pincel e a mancha desapareceu. Olhem o antes e o depois. A bem dizer, quase que não se nota que realmente houve ali uma correção. Aqui dentro temos outras ferramentas que também são muito interessantes, mas eu vou falar só mais nesta aqui também. Por exemplo, agora vamos clicar aqui no Alt, numa zona que achamos que esteja bem, e agora vamos colar a zona que copiamos para um sítio que achamos que tenha de ser corrigido. Também tem aqui outras duas ferramentas muito interessantes para fazer esse trabalho de corrigir, no entanto, acho que estas aqui são as melhores, na minha opinião. Mas eu posso vos mostrar aqui, por exemplo, esta aqui, nós fazemos a seleção da zona que queremos corrigir e depois arrastamos para uma zona que esteja boa. Ainda aqui temos a ferramenta de olhos vermelhos, que serve para quando em fotografias, como o próprio indica, o próprio nome indica, quando ficam os olhos vermelhos, podemos corrigir os olhos vermelhos com esta ferramenta. Ok, agora aqui, passando para aqui, temos a ferramenta de pincel, temos também outras três ferramentas, no entanto, a mais utilizada é a ferramenta de pincel, que basicamente serve para pintar. Temos aqui vários formatos de pincel, várias texturas, vamos dizer assim, e temos vários tamanhos e depois podemos pintar como quisermos. Por exemplo, vamos escolher aqui este. Ok, tenho ali uma seleção feita, é por isso que não está a dar. Agora já está. Pronto, basicamente é isto. Vocês podem escolher as cores, podem... Se agora quisesse, por exemplo, um verde, vinha aqui buscar o conta-gotas, selecionava um verde, selecionava de novo o pincel e mudou de cor. Agora temos aqui a ferramenta de carimbo, ela é muito parecida àquela que eu vos mostrei, esta aqui, da ferramenta de... Ora bem, esta ferramenta aqui, pincel de recuperação, uma vez que ela vai copiar uma área que esteja boa, ou a área que vocês quiserem, e vai colá-la noutro sítio. Funciona da mesma forma que a outra, clicamos no Alt e selecionamos a parte que queremos e depois passamos no sítio onde queremos corrigir. Como podem ver, está a copiar aquela zona ali, onde está a cruzinha, exatamente. Como podem ver, está a copiar. Ok, ainda temos aqui o pincel histórico, depois temos aqui a borracha serve para apagar, não é? E é assim, ela vai ficar com o fundo que estiver. Quando nós apagamos uma imagem, ela fica com a cor do fundo que estiver. Por exemplo, vamos aqui, por exemplo, pôr nesta camada, assim. Vamos passá-la para baixo. Agora vamos à camada de cima e vamos passar a borrachinha. Como podem ver, ela fica verde. Porquê? Porque a camada de baixo é verde. Ainda aqui dentro temos também a ferramenta de borracha de pano de fundo. Ela basicamente serve exatamente para a mesma coisa que a outra serve. E depois temos aqui uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta de borracha mágica. Esta aqui, dependendo do tamanho da tolerância, apaga mais ou menos cores. Como podem ver, apagou aquela zona toda. No entanto, se eu tivesse a tolerância mais baixa, ia apagar muito menos. Ok, temos agora o balde de tinta. Como puderam ver, eu já utilizei ali o balde de tinta na camada de baixo. Vamos passá-lo para cima para vermos. No entanto, aqui dentro também temos a ferramenta de degradê, que eu posso fazer assim um degradê. E ok, posso passá-lo para baixo e depois posso fazer aqui qualquer coisa e fica a mostrar o degradê.
Depois temos aqui várias ferramentas. Temos, por exemplo, a ferramenta do desfoque, que serve para desfocar as áreas que quisermos. Como puderam ver, eu não tinha a layer, a camada não tinha selecionada, então não estava a aplicar a ferramenta. Agora temos aqui a ferramenta da nitidez, que é o contrário da desfoque. Basicamente esta aqui vai tornar mais nítido zonas que queiramos. Depois temos aqui a ferramenta do borrar, que basicamente vai borrar as nossas cores. Esta aqui é interessante, por exemplo, quando estamos a pintar e queremos fazer, sei lá, uma mistura de cores, por exemplo aqui, misturar o verde com o rosa. Pronto, aqui em baixo temos a ferramenta da subexposição. Ela basicamente vai clarear áreas. E depois, em contrapartida, temos a de superexposição, que basicamente vai escurecer áreas. Ainda aqui temos a ferramenta de esponja, que basicamente vai sugar-nos as cores. Como podem ver, está a ficar ali mais cinzento, as cores estão a desaparecer. Ok, depois aqui temos a ferramenta da caneta e dentro desta ferramenta da caneta temos várias opções. Esta ferramenta é, sinceramente, acho que é das mais profissionais que o Photoshop disponibiliza para fazer seleção. Por exemplo, vamos aqui dar aqui um zoom, ok? E vamos fazer aqui esta seleção. Como podem ver, eu agora quero arredondar, basta eu puxar, ao mesmo tempo que clico, no lado direito, aliás, no lado esquerdo do rato. Como podem ver, fica muito mais perfeitinho que as outras ferramentas que o Photoshop disponibiliza. Depois, quando queremos tornar esta seleção, basicamente juntamos os dois pontos, como fizemos antes, e clicamos Ctrl Enter e vira a seleção. Dentro desta ferramenta, depois, temos várias opções. Podemos, por exemplo, adicionar um ponto e este ponto, basicamente. Por exemplo, vamos fazer aqui uma linha. Quando adicionamos um ponto, aqui adicionamos um ponto e temos mais um ponto onde mexer. Agora aqui, a ferramenta do texto. Temos várias opções dentro da ferramenta do texto. Temos, por exemplo, podemos fazer um texto na horizontal e também é disponibilizado aqui uma ferramenta de texto vertical, onde nós podemos fazer o nosso texto de forma vertical. Como podem ver, ficou vertical. E agora, temos aqui a ferramenta das formas. Aqui o Photoshop disponibiliza-nos algumas formas e depois temos a ferramenta da forma personalizada. Pronto, são formas, como os outros programas da Adobe têm. Depois aqui temos a ferramenta da mão, que basicamente quando temos algum zoom, podemos utilizar a mãozinha para navegar pela imagem. No entanto, existem atalhos muito mais fáceis. Por exemplo, se clicarmos no espaço e depois puxarmos com o lado esquerdo do rato, acaba por ser mais fácil do que estarmos ali a mudar a ferramenta e tudo mais. E depois temos a ferramenta do zoom, que serve para dar zoom. No entanto, assim como a ferramenta da mãozinha, existem atalhos muito mais fáceis. No momento em que estamos a trabalhar, em vez de estar a mudar de ferramenta, basta clicar no Alt e com o scroll do rato fazer o movimento que quisermos, aproximar mais ou menos. Depois aqui temos a parte das cores, e estas cores vão mudando conforme a cor que tivermos selecionada. Se repararem, está ali a mudar. E depois serve para fazer as formas, serve para fazer usar o pincel. O pincel, por exemplo, as cores são de acordo com o que tivermos aqui. Ok, espero que tenhas gostado deste tutorial, que tenhas aprendido qualquer coisa com isto. Se és novo nesta área, acho que vais gostar imenso. É uma área muito engraçada, onde podemos fazer muitas brincadeiras neste programa. Então é isso, obrigada e vejo-te num próximo vídeo.